Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Balotelli e que história é essa, né? De que ele poderia ser oferecido ao Remo para 2026. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre o atacante italiano que não tem conseguido jogar, né, nesses últimos anos. Então é uma questão para ficar com o pé atrás. Vale lembrar que ele já foi oferecido sim para outros clubes aqui no Brasil, né, do futebol brasileiro. Não foi aceito em alguns, até quase fechou com o Flamengo, que eu acho que poderia ter sido uma boa, né, para sua carreira. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e uma lista também com outros nomes famosos, né, que vão estar à disposição no mercado, fora esse post lá da TNT Sports, que é muitos torcedores, né, vendo, foi na mesma semana que anunciou o Osório, e aí teve esses nomes disponíveis, muita gente falando, né, poderia ser uma boa pro Remo e tudo mais. Vou trazer aqui detalhes para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 72 mil inscritos. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, conto com o seu like, com a sua inscrição, para chegarmos, né, nesse objetivo até o final aqui do mês de janeiro. Bom, antes de falarmos aí do Balotelli, tem um outro nome que eu acho interessante aqui também, que está livre no mercado, mais jovem, né? Que é o Christian Espinosa, que é um ponta direita, ponta esquerda argentino, que esteve nos últimos 7 temporadas, né, basicamente, lá no futebol da MLS. Já esteve no Boca Juniors, já jogou também no futebol espanhol e vive uma fase muito boa e ficou livre no mercado depois de ter terminado o seu vínculo nessa última temporada, onde somou 33 partidas, 4 gols e 8 assistências. Vou deixar aqui, né, o mapa de movimentação dele nessa última MLS, nessa última temporada. 31 jogos, 30 como titular, 8 assistências e 4 gols. Se eu fosse o Remo, outros clubes da Série A, ficaria de olho, porque é um cara que vale 5 milhões de euros, vive uma fase boa na MLS, saindo de graça, né? Tá livre no mercado. Na temporada retrasada, 2024, 12 assistências e 4 gols na MLS, que é claro, não é uma liga super forte, mas ainda assim vinha de uma fase muito boa. No Boca Juniors passou rapidamente, não deixou uma boa impressão. Quando ele surge muito bem foi no Huracan, né? 2013, 2014, sempre sendo uma peça importante. Foi negociado lá com o Vila Real da Espanha por 7 milhões de euros, não conseguiu muito bem, até ser comprado por 2 milhões e 300 mil euros lá no futebol da MLS, né? Onde se destacou bastante. Tá livre no mercado, hein? Um nome aí que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas enfim, se eu fosse os clubes daqui, se eu fosse o Remo vendo esse atleta à disposição, né? Talvez é melhor do que você contratar um cara muito mais experiente. Tem ainda assim algumas boas opções no mercado e é raro, até porque já estamos no início de janeiro e o Christian Espinosa ainda segue livre no mercado. Então, eu quero falar aqui primeiramente sobre esse post aqui, né, da TNT Sports, que eu achei interessante que eles colocam vários atletas, ó, livres no mercado, alguns jogadores sem contratos que podem pintar no seu time, né, em 2026. Dentre eles aqui o Sérgio Ramos, acho mais difícil de imaginar no Remo, né, obviamente. Pjanic também, que é um jogador da Bósnia, acho difícil de imaginar. O Insigne também aqui no Brasil, não sei até que ponto, né, o italiano de saída lá do Toronto. Tem o Ramsey também, jogador do país de Gales que estava no México, né, então já estava no mercado alternativo. O Chamberlain, que é um jogador inglês, acho muito difícil também de imaginar no Brasil, estava na Turquia. Tem aí o Balotelli, né, que eu vou comentar mais daqui a pouco. Tem outros aqui também, o Bakayoko, que estava lá francês, né, no PAOK da Grécia. Kurzawa, que quase foi oferecido ao Corinthians, não fechou por conta de questões físicas, né, mas ele assinaria com um positivo para vir jogar no Corinthians. E o Dele Alli também, que não conseguiu muito bem lá no Combo, eu também acho bem pouco provável, até porque ele nem tem conseguido jogar. E essa história do Balotelli no Brasil não é de hoje, né? Tem até uma matéria ainda mais recente, ó, dia 29 de dezembro de 2025, que a ESPN trouxe aqui, ó. Balotelli no Brasil, ex-seleção italiana diz que ofereceu o atacante a Corinthians e Cruzeiro e revela a reação dos dirigentes, que é o Rômulo, né? Jogador que jogou no Cruzeiro, jogou um tempo lá na Juventus também, na seleção da Itália. Ele falou aqui, ó, quando ele estava no Adana Demirspor da Turquia, onde ficou até 2024. Ele falou aqui, ó, uma vez quase trouxe ele para o Corinthians, né? Eu conversei com ele no telefone e falei, Mário, quer vir? Quero, mas vamos ver quanto que os caras pagam, né? Estou aqui na Turquia. E aí eu conversei com o empresário, conversei com o pessoal do Corinthians, só que o conselho, né, do Corinthians falaram que ele era muito bagunça e tal, e não quiseram. Contou aí no Charla Podcast na ocasião. E ainda também, né, o Caio Jorge do Cruzeiro não enfrentava uma boa fase e o Balotelli foi sugerido, porém as negociações não avançaram. Ele falou aqui, ó, eu falei também com o cara do Cruzeiro para trazer o Balotelli, vocês estão precisando de um 9, o Caio Jorge não estava tão bem na época, e eu gostei demais do diretor do Cruzeiro, né? Ele falou assim, ó, Romo, se eu trouxer o Balotelli, eu vou queimar o Caio Jorge, né? Vamos dar espaço pro menino, e o Caio Jorge agora está
brilhando, né? Enfim, ele revelou também sobre os outros jogadores, sobre o jogador, o Balotelli, ele falou dele o seguinte: ao mesmo tempo que ele é um cara de grupo de vestiário, ele faz coisas no jogo que deixam o vestiário doido, entendeu? Ele é substituído, ele sai caminhando, xingando o treinador, ele paga janta para todo mundo, dá presente para os caras no vestiário, é um cara bacana no dia a dia, né? Mas falando sobre essa questão da noite dele também, que é muito difícil e tal, porque justamente o Rômulo jogou, né, uma Copa do Mundo com a Itália, passou várias eliminatórias e tal, com o Balotelli sendo uma peça, acho que 2014, né, que eles jogaram juntos. Então, assim, conhece bastante o jogador do dia a dia. Ele já assinou como positivo para jogar no Brasil. É claro, o Corinthians, o Cruzeiro, não vejo hoje ele com esse mercado todo, porque na última temporada pelo Genoa, lá da Itália, ele fez apenas 6 partidas na Série A italiana e não conseguiu muito bem, muito mais reserva do que qualquer outra coisa, né? Então é um nome aí que está fora do baralho, já não joga já tem alguns meses, então é difícil de imaginar uma contratação de um clube da Europa. No futebol turco ele até que fez alguns gols, foram 7 gols em 16 partidas. No Sion da Suíça também, números bem parecidos, 6 gols em 19 jogos. Esse clube também, o Adana Demirspor, é isso. Ele ficou um tempo lá, a primeira temporada, 19 gols em 33 jogos, e aquele desempenho de sempre, né? Muitos altos e baixos. Tirando aquele desempenho no Nice, na temporada 17 e 18, 26 gols em 38 jogos, depois ele não conseguiu muito bem, né? No Olympique de Marseille até que sim, 8 gols em 15 partidas, mas teve problemas disciplinares até ir para o Brescia, né, da Itália, e o Monza, onde não conseguiu se destacar. Eu ficaria com o pé atrás. Se fosse um vínculo, por exemplo, mais curto, até o meio do ano e tal, para um contrato mais com valores baixos também, né? 1 milhão por mês para o Balotelli, eu já ficaria com o pé atrás, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você aceitaria ou não. Tem alguns outros nomes aqui também estrangeiros, por exemplo, o Paco Alcácer, que estava lá nos Emirados Árabes. Lembrando que ele tem também especulação do futebol mexicano, mas esse eu acho que tem proposta também da Espanha, acho que deve ser bem valorizado no mercado. A última passagem dele não foi muito boa, 14 partidas e 1 gol. Anteriormente no Emirates Clube até que marcou alguns gols, né? 8 gols em 23 jogos. Enfim, aquele mesmo, ex-Barcelona, ex-Borussia Dortmund. Foi muito bem no Valência, no Barcelona ficou entre altos e baixos. No Borussia até que foi bem, né? Primeiro ano, 19 gols em 35 jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Paco Alcácer, que também tem 32 anos de idade. Mais um também que é brasileiro, esse igual eu falo, também está livre no mercado, talvez uma alternativa mais barata, é o Léo Bonatini, que ainda não jogou no Brasil desde quando saiu, né, do Cruzeiro, jogou na base do Goiás, do Cruzeiro, e aí foi negociado com o Estoril Praia de Portugal em 2015. Foi muito bem, marcou naquele segundo ano 20 gols na Liga Portuguesa, foi pro Al Hilal, o time do Neymar e tal, só que isso em 2016 por quase 30 milhões de reais. Foi bem por lá também, 15 gols em 36 partidas, jogou no Wolverhampton da Inglaterra, quando o clube ainda estava se reestruturando, né, na segunda divisão, 12 gols, foi artilheiro da Liga, foi bem também. Volta para Portugal, não faz uma grande participação no Vitória de Guimarães, passa rapidamente também pelo futebol suíço, onde deixou uma boa impressão, até chegar em definitivo para o futebol mexicano, onde ele tem revezado entre titular e reserva, terminou o seu contrato e está livre. Nessa última temporada, só 5 gols em 26 jogos, na anterior 9 gols em 33 partidas. Ficaria de olho, né? Claro, o Balotelli tem mais nome, mas comparando um com o outro aqui, o Balotelli é bem melhor e tal, venda de camisa e tal. Mas o Bonatini pelo menos tem jogado com mais frequência, né? Ele fez mais de 100 partidas nos últimos 3 anos, então é um ponto a ser levado em consideração. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre esses nomes. É claro, tem também o James Rodrigues, que está livre, não encontrou um novo clube desde quando terminou seu contrato com o Clube Leão, né? Lá do futebol também mexicano, não deixou uma excelente impressão, foi até parecido no São Paulo, apesar de ter números melhores, foram 32 partidas, 5 gols e 10 assistências, mas aquela mesma coisa, na seleção colombiana ele é o Messi, e aí no time realmente fica muito nesses altos e baixos, apesar que, para minha surpresa, nos últimos 11 jogos ele jogou 8 como titular no Leão, né? Enfim, não sei se no Brasil ele teria mais espaço, por conta desse contrato que já teve com o São Paulo. Obviamente, né, Osório e James Rodrigues juntos, rapaz, iria dar uma chamada muito grande, né, para o Remo de volta à Série A. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Tem outras sugestões de vídeos também aqui para vocês e nos vemos numa próxima. Valeu!